Gênesis, você vai abrir, livro da criação, capítulo 37. Vamos ler a princípio o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, justo e verdadeiro, a tua santa palavra será agora, Deus, ministrada. Eu peço, Senhor, fale a cada pessoa aqui presente. Eu peço, Senhor, fale a cada vida, e que verdadeiramente seja o Senhor, o teu Espírito, a falar pela boca do homem, e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu estava meditando na história de José e vi que este homem passou realmente por terríveis aflições na sua vida. Quando se fala de aflição, logo se lembra de Jó, porque muito sofreu, porque foram muitas as suas aflições. Só que José não fica muito atrás. Ele realmente passou por muitas aflições, mas muitas aflições mesmo. Para começo de história, ele, quando tinha apenas 17 anos de idade, ele foi odiado e rejeitado pelos seus irmãos. Apenas 17 anos de idade, seus irmãos começaram a odiá-lo de forma terrível. Seus irmãos começaram a rejeitá-lo de forma terrível, a ponto de lançarem a José em uma cova. Mas, como se não bastasse, em seguida ele foi muito humilhado. Humilhado quando foi vendido como um escravo. Uma humilhação muito grande, muito terrível. Mas não parou por aí. José, ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Você sabe muito bem como que aconteceu. Ele, inocente, não tinha feito nada de errado, ele não tinha culpa alguma, e mesmo assim, ele foi caluniado, e por conta dessa calúnia, ele foi lançado dentro de uma prisão. E aí, a aflição dele realmente passou a ser muito grande, porque estando em uma prisão, na terra do Egito, lugar onde ninguém o conhecia, e além do mais, com uma acusação tão terrível, pois a acusação foi que ele tentou a todo custo ter uma relação ilícita com a mulher de um homem poderoso, que era Potifar. Então, José realmente estava em uma grande aflição, em uma terrível aflição. A sua vida não foi fácil, ele realmente passou por situações muito terríveis na sua vida. Mas o que mais me chama a atenção é justamente a causa, o motivo de todo o sofrimento da vida de José. Desde o princípio, quando os seus irmãos começaram a odiá-lo, desde o princípio, quando seus irmãos passaram a rejeitá-lo, sabe, todo aquele sofrimento que começou naquele momento em que seus irmãos passaram a odiá-lo. Então, o que ocasionou isso? Qual foi a causa de todo o sofrimento, de toda a aflição de José? Não foi o propósito que Deus tinha na sua vida.
porque muitos interpretam dessa forma. José sofreu porque Deus tinha um propósito na vida dele. Não foi o propósito que Deus tinha na vida de José que fez ele sofrer. Não, mas sim a inveja dos seus irmãos por saberem que Deus tinha um grande propósito na vida dele. Quando seus irmãos começaram a ouvir os sonhos que José tinha, quando seus irmãos começaram a entender que aqueles sonhos se tratava de um propósito grandioso, gigantesco, que Deus tinha para a vida de José, então eles começaram a invejar a José. E aí foi o princípio de todos os problemas, de todas as aflições. Foi justamente aqui que se iniciaram as grandes aflições na vida de José. No versículo de número 9, ainda no capítulo 37, nós lemos da seguinte maneira: e sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Todos entenderam que aquele sonho era o propósito que Deus tinha na vida dele. Todos entenderam. Inclusive os irmãos de José, que não eram nada espirituais. Mas eles, inclusive eles entenderam. Porque já não era a primeira vez que José tinha sonho. José teve o primeiro e foi contar, José teve esse e foi contar, e os dois sonhos tinham o mesmo rumo, era a mesma interpretação, é que Deus o faria ser grande na terra, é que Deus faria com que seus irmãos e até pai e mãe de José viessem estar na sua dependência. Então quando seus irmãos percebem isso, que Deus tem um grande propósito para realizar na vida de José, então seus irmãos começam a invejá-lo. Por causa dessa inveja, foi que lançaram José em uma cova. Quando José se aproxima de seus irmãos, estando eles no campo, eles começam a falar: vamos lançar ele em uma cova, e aí vamos ver do que será desses seus sonhos, e aí vamos ver se realmente ele vai ser um grande homem. Vamos lançar em uma cova. E lançaram na cova, lançaram nas mãos dos mercadores, levando-os para o Egito. Lá no Egito, os mercadores o venderam como escravo. Potifar o comprou para servir na sua casa, e veio a calúnia da mulher de Potifar, e enfim, ele foi parar dentro de um cárcere, de uma prisão, tudo injustamente. Sabe quantos anos levaram o sofrimento de José? 13 anos. 13 anos o sofrimento de José. Daquela cova onde ele foi lançado até o Egito, ele passou 13 anos sofrendo, 13 anos na terrível adversidade, mas tudo por quê? Tudo por causa da inveja dos seus irmãos. Mas não se preocupe, se porventura alguém te inveja lá no teu trabalho. Não se preocupe se porventura alguém te inveja na tua família. Não se preocupe se porventura alguém está te invejando na tua vizinhança. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque a inveja das pessoas não impedem que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas. A inveja não impede que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida. Escuta, os irmãos de José o invejaram, a ponto de querer dar fim na sua vida, matá-lo, destruí-lo, para que o propósito de Deus não se cumprisse na sua vida.
Os irmãos de José nem sabiam, mas estavam contribuindo para que esse propósito viesse a se cumprir. Quando eles lançaram José para o Egito, eles não entendiam o que estavam fazendo. Para eles, iam destruir José, nunca mais veriam a José. Quando eles lançaram José lá para a terra do Egito, eles tinham esse pensamento que ali acabou a história de José, que ali veio um ponto final para a vida de José. Mas não, quanto mais eles invejavam e tentavam se livrar de José, e tentavam destruir José, mais o propósito de Deus se confirmava para a vida de José. E você sabe perfeitamente o que aconteceu com José. Você sabe perfeitamente. Deus o exaltou. Deus o exaltou. Não teria como José ser exaltado na terra onde estava. Ele só seria exaltado se estivesse no Egito. Porque o Egito era a terra mais poderosa que existia naquela época. Mais rica, mais próspera. Faraó estava no comando. E se José não tivesse sido levado para o Egito, como que ele teria sido exaltado pelo homem que estava no comando, que era Faraó? Porque foi o próprio Faraó. Deus usou a vida do próprio Faraó para exaltar a José. E imagina se José, ele não tivesse ido parar na casa de Potifar. Poxa, ele tinha que ter ido para a casa de Potifar. Era Potifar que teria que ter comprado a José para servir da sua casa. Porque a mulher de Potifar, quando tentou seduzir a José, mas não teve êxito, e por isso ficou com muita raiva, ódio, e fez com que José parasse daquela prisão, daquele presídio, por conta de sua calúnia. Ela nem sabia também, mas ela estava sendo uma ferramenta para o propósito de Deus se cumprir. José lá no presídio, não tem quem dissesse que dali José sairia vivo. Ele estava no presídio, não havia advogado para tirá-lo dali, mesmo porque a acusação foi terrível e contra um homem poderoso como Potifar. Só que José ali dentro do presídio, ele foi tremendamente usado por Deus. Tremendamente usado por Deus, conquistou a confiança inclusive do responsável pelo presídio, e com pouco o responsável, o carcereiro, foi todas as chaves na mão do próprio José. Que coisa tremenda. Onde José ia, Deus era com ele. Onde José colocava a planta dos pés, Deus estava na sua vida. E lá de dentro daquele presídio, José ele sai para se encontrar com Faraó, que teve um sonho, e ninguém teve a capacidade de interpretar o seu sonho. Só que José ele teve essa capacidade, e compareceu diante de Faraó, interpretando o seu sonho. E quando ele consegue interpretar o seu sonho, o próprio Faraó percebeu: não há ninguém na face de toda a terra que tenha o Espírito de Deus como este homem. Não há ninguém na face de toda a terra que tenha a capacidade de administrar como esse homem, porque se ele interpretou esse sonho, certamente o mesmo Espírito que está nele o fará ter a capacidade de administrar. Ele vai ser o governador dessa terra, e embora que eu seja o Faraó, todavia ninguém move uma mão ou um pé sem que este homem chamado José venha autorizar. Foi muito forte o que aconteceu na vida deste homem. Lá no capítulo 41 de Gênesis. No capítulo 41 de Gênesis. Aleluias. Isso depois que o sonho de Faraó foi interpretado. Isso depois que José tinha saído do presídio. Isso já quando José havia completado os seus 30 anos. Já tinham passado 13 anos de aflições, de injustiças, 13 anos de muitas adversidades, humilhações. 13 anos haviam se passado, mas o propósito de Deus,
ele vai se cumprir na vida de José. No versículo de número 44, versículo 44, capítulo 41, versículo 44, e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia. Para quem não sabe, significa Salvador do mundo. E deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém, pessoal? Deus o exaltou. Deus o exaltou. Ei, não teve inveja que fosse capaz de impedir o que Deus tinha para a vida desse homem. A inveja causou uma ira muito grande, um ódio mortal no coração dos irmãos de José, mas nem isso foi capaz de impedir o propósito que Deus tinha na vida de José se cumprir. Eu quero que você guarde algo no seu coração. Não fique com medo da inveja de ninguém. Porque se Deus tem um propósito na tua vida, até Satanás tentando, ele não vai conseguir impedir que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Não tenha medo da inveja ou do ódio de ninguém. Porque se Deus tem um propósito na tua vida, saiba tão somente que nada e ninguém impedirá que esse propósito venha se cumprir na tua vida. Tão somente seja firme, como foi José. Porque na hora em que os seus irmãos lançaram na cova, ou na hora em que ele era levado pelos mercadores para o Egito, ou na hora que ele estava exposto com os outros escravos para serem vendidos da terra do Egito, ou na hora que foi caluniado, ou na hora que estava no presídio por causa da calúnia, em nenhum dos momentos José, ele se desviou do nosso Deus. Em nenhum momento José entrou em desespero e murmurou contra o nosso Deus. Ele permaneceu firme, e por isso, irmãos, o propósito de Deus prosseguiu e se cumpriu na vida de José. Seja firme. Não entre em desespero, porque alguém te inveja, te odeia. Seja firme. Não se perturbe a ponto de sair da presença de Deus, porque alguém tem raiva de ti, porque alguém tem inveja de ti. Antes, seja firme. E o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Diga para quem está ao teu lado: o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Diga: ninguém vai impedir. Amém? Pastor, e o que aconteceu com os que invejavam a José? Ora, eles tiveram que reconhecer que José, aquele que antes eles estavam maltratando, invejando, lançando em uma cova, eles tiveram que reconhecer que de fato José era o Senhor de toda a terra. Eles tiveram que reconhecer isso. Eles tiveram que se inclinar diante de José. Eles tiveram que suplicar a José que poupassem a vida deles. Eles tiveram que se humilhar diante de José para ter o seu alimento, porque somente pela mão de José é que as pessoas tinham o sustento. Era ele que administrava tudo. Só que José não se aproveitou da situação para se vingar, porque José era um homem de Deus. José perdoou, José abraçou, José beijou, José acolheu a todos os seus irmãos, quem outrora estava tentando destruir a sua vida, quem outrora estava invejando a vida dele. Amém? E é isso que devemos fazer.
É isso que devemos fazer. Não se preocupar com quem nos inveja, com quem nos odeia. Porque eu vou dizer uma coisa, se eu fosse me preocupar com quem tem ódio de mim, eu nem estava aqui. Se eu fosse me preocupar com quem tenta destruir a minha vida, eu nem estava aqui. Se eu fosse me preocupar com quem tem inveja de mim, eu nem estava aqui. Nós não devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar em permanecer firme na presença do nosso Deus. Devemos nos preocupar em permanecer firme na fidelidade ao nosso Deus. Porque dessa forma, os propósitos que Ele tem serão cumpridos na nossa vida. Serão cumpridos na nossa vida. Amém? Ele vai cumprir o seu propósito na tua vida, na minha vida. Permanece firme. Não temas a quem te odeia, a quem está falando mal de ti, te caluniando, te invejando. Não temas a essas pessoas, porque um dia elas terão que reconhecer que realmente Deus é contigo. E o propósito que Deus tem contigo realmente se cumpre. Amém? Diz para quem está ao teu lado, permanece firme, irmão. Se preocupe só em permanecer firme na presença do Senhor. Servindo a Ele com fidelidade, adorando a Ele com fervor. E ponto final. Quem invejar você vai perder tempo. Quem odiar você vai perder tempo. Porque terão que aplaudir o Deus que vai te exaltar nessa terra. Terão que glorificar o Deus que vai te exaltar nessa terra. Amém? Diz a palavra, só para a gente finalizar. Só para a gente finalizar. Eu quero que você observe isso. Eu vou ler mais uma vez. Versículo 44. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ao seu pé em toda a terra do Egito. Você imaginou um homem ímpio, poderoso, um rei, falar isso? Eu sou Faraó, eu sou o rei, mas a minha palavra não vai valer, o que vai valer é a tua, pois sem ti ninguém vai levantar a mão ou um pé nessa terra. Amém, pessoal? Honra, exaltação. E isto não aconteceu apenas lá no passado, acontece nos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje, porque o Deus que fez isso na vida de José, Ele está aqui bem presente. Ele se faz presente hoje no meio do seu povo. Ele fará também nos dias de hoje no meio do seu povo. Ele exaltará os seus, creia tão somente. Infelizmente hoje eu vejo tanto crente, tanta gente com medo do fulano que está invejando, com medo do fulano que está amaldiçoando, com medo do fulano que está jogando praga, com medo do fulano que está com ódio à sua pessoa. E isso é preocupante, porque enquanto o crente está com medo, pensando nisso, ele está deixando de adorar a Deus. Enquanto o crente está ouvindo o que o fulano está dizendo a seu respeito, enquanto o crente está preocupado com a inveja do fulano, ele está deixando de adorar a Deus. Não vamos nos preocupar com isso. Vamos acreditar que o nosso Deus é fiel e Ele não vai deixar de cumprir o seu propósito em nossas vidas, porque fulano está invejando, odiando ou coisa do tipo, irmãos. Vamos permanecer fiéis ao Senhor. E Ele, o Senhor, se responsabiliza por tudo. Amém? Diga glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Santo Deus poderoso, fecha os teus olhos aí aonde você está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eleva o teu pensamento ao céu, ao Senhor. Saiba que o Deus de José é o teu Deus. José morreu. Os que invejavam a José também morreram. Mas o Deus de José permanece vivo. Ele permanece vivo. Permanece firme na presença dele. Eu não sei
Qual o sofrimento que você está passando hoje por causa da inveja das pessoas? Eu não sei qual o sofrimento que você está passando hoje por causa do ódio de alguém. Eu não sei quais os prejuízos que você está tendo por causa do ódio de alguém, da inveja de alguém, da calúnia de alguém. Mas o que eu sei é que se você permanecer firme com o Senhor, aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Aquilo que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos aí em seu lugar e ore comigo, dizendo: meu Deus, diga: meu Senhor, em nome de Jesus, eu creio que assim como o Senhor exaltou a José e não o deixou perecer por causa do ódio e da inveja dos seus irmãos, o Senhor também me exaltará e não deixará que eu pereça. Diga: meu Pai, em nome de Jesus, a minha vida está em tuas mãos. Se eu for lançado em uma cova, se eu for lançado em um presídio, eu creio que tu estarás comigo, porque a minha vida está em tuas mãos. Diga: meu Pai, estarei firme em tua presença, sem me preocupar com o que falam, com o que pensem, mas me preocupando em ser fiel a ti. Diga: em permanecer com firmeza na tua presença, em nome de Jesus.